O Elas por Elas está de volta, o nosso último Elas por Elas nesse mês das mães, e a gente não podia fechar e encerrar esse mês de uma maneira melhor. A gente trouxe aqui nos estúdios hoje a Thaline Dúlios para falar um pouquinho sobre maternidade, sobre vida. Thaline, é possível descrever o que é ser mãe hoje? Bom dia a Olá. todas, obrigado pelo convite. É possível sim, né? Dentro de todas as dificuldades que tem de ser mãe, que eu acho que de todas as tarefas que nós mulheres temos, eu achava que empreender era difícil, mas eu vi que Maior ser mãe empreendimento. é o maior empreendimento e o maior desafio da vida realmente é ser mãe, mas tem sim como descrever, mãe é tudo, né? Assim como os filhos são tudo pra gente, nós também somos tudo pra eles. E mãe é tudo nesse mundo, né? Não tem... Eu vi uma frase do Daisy Washington essa semana que diz que a mãe é o primeiro amor de um filho, né? E o filho vai ser o último amor de uma mãe. E é bem isso mesmo. É isso que a gente vive, né, Michelle? É verdade. E é isso que tu vai viver também. Com Mas tu tem certeza. cachorro, né? Então tu Tenho, vive é a também. mesma, é quase. Thaline, a minha gestação, ela durou, eu posso dizer assim, 1 ano e 9 meses. Então, até a gente decidir que ia ter filho, eu achei que ia demorar muito. Quando a gente percebeu, em 2 meses eu estava grávida, veio a Olivia. Então, foi um processo muito rápido entre a minha decisão de ser mãe e a minha gestação. A sua maternidade demorou muito mais tempo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa sua luta pela maternidade e por nunca ter desistido do seu filho. A minha gestação, né? Que a gente chama de gestação A gente já infinita, começa aqui, né? ó. Uhum. A minha gestação, ela começou com 24 anos. Na verdade, assim, meu sonho era ser mãe. Todo mundo queria, as minhas amigas queriam uma casa, queriam se formar na faculdade, queriam ter estabilidade financeira, ter seu carro, tá. Tudo aconteceu pra mim de uma forma totalmente orgânica. Claro, eu sempre trabalhei muito, né? Vocês me conhecem, sabem que eu sempre trabalhei muito. Mas aconteceu e a maternidade não acontecia. Com 24 anos, eu parei de tomar pílula. Então, eu estou com 37, né? Foram exatamente 12 anos de gestação. Pensem vocês em casa, 12 anos 12 esperando anos. por esse filho. 12 anos. Eu não vou dizer assim, eu tinha desistido. A gente nunca desiste. Mas eu não esperava mais que ele fosse chegar. Isso é uma realidade. Eu não acreditava mais que ele fosse chegar. Mas eu tinha essa certeza que mãe eu ia ser. Do jeito que eu ia ser, eu não sabia. Mas ele ia chegar uma hora. Mas dizer assim, ó... Thaline, tu tava esperando por ele? Não. Assim como a gente não espera quando... Por mais que tu planeje, né? A gestação. E que tu espere o positivo no teste de gravidez... Tu também se assusta, tu diz, e agora o que eu vou fazer? E com o Luan foi a mesma coisa, ele chegou e eu, tá, e agora? Então eu sou mãe, respira, e aí então foi, né, que eu pari. Depois de 12 anos eu pari uma criança com 1 ano e 6 meses. E quando foi, Thaline, que tu decidiu? A gente sabe que toda mulher sonha em engravidar, em gerar o seu filho, mas quando foi que você optou, né, talvez, enfim, por algumas limitações, sim, eu vou adotar uma criança, e como foi essa decisão enquanto casal também, né? A decisão da adoção, ela foi antes de eu não saber que eu podia ter filho. Quando a gente começou a falar sobre ter filho e tal, eu sempre dizia para Milton, eu quero adotar uma criança. Eu vou adotar uma criança. Nós vamos ter 2 filhos biológicos e uma criança nós vamos adotar. E eu trabalhava em projeto social. Então, eu via essa necessidade. Tinha muitas meninas que diziam, prof, eu quero ser tua filha, sabe? Então, isso me comovia muito. E aí, a gente já tinha essa vontade. Quando a gente começou os processos de cirurgias, eu passei por várias cirurgias, vários procedimentos, tudo. E foi paralelo, a gente entrou no Cadastro Nacional de Adoção paralelo aos nossos tratamentos. Então, independente se eu tivesse que ter engravidado, sei lá, a gente começou a tentar engravidar, um exemplo, tá? No ano de 2013. Se eu tivesse engravidado no ano de 2014, 2015, me chamassem, a gente ia criar os 2. Você já estava na nós já estávamos com essa... A gente já tinha essa vontade, a gente já tinha isso muito claro dentro da gente.
Então, a adoção, ela não foi para nós um viés, uma válvula de escape. Um plano B. É um plano B. Já era uma opção. Já era uma opção. Tanto que o nosso primeiro pediatra, que até ele já não tá mais nem atendendo em Guaporé, ele sempre nos dizia que a maior surpresa da vida dele foi eu e o Hamilton quanto pais. Porque a gente, na verdade, não é que a gente já estava preparado para aquilo. É que a gente já estava entendendo o que estava acontecendo e a gente sabe que, como educadores, tanto eu quanto o Hamilton, a gente conseguiria abraçar e fazer com que essa criança evoluísse também, né? Porque daí tem o outro lado da compensação. Porque como a gente não conseguia ter filho, como a gente não conseguiu gerar, como a adoção também demorou, porque a adoção demorou 8 anos. Imaginem vocês quanto tempo também nessa fila de adoção. Para nós, o cadastro durou 8 anos até chegar uma criança na gente, né? Então, o erro por parte nossa e fazer com que a criança sofresse podia ser muito rápido. Do mimo mesmo, né? Vamos ir bem pela parte do mimo, mimar. Vamos compensar o que não teve. Vamos fazer o que ele não pôde ter. Mas e se isso, e se aquilo? Não, o Luan chegou, beleza, agora tu é um ser humano, tu é um cidadão e tu vai ser criado como tal. E foi, sabe? Sem nada de... o Luan tem o suficiente, ele não tem aquele absurdo de coisas, ele não tem absurdo de brinquedo, ele não tem nada, ele tem o suficiente pra viver. E para ser feliz. E para ser feliz. E amor, né? Que é o que se Eu acredito que os nossos filhos, eles já vêm para nós, eles estão lá nos esperando, né? Eu penso que a Olivia me escolheu, eu escolhi a Olivia, estava escrito. Não tem outro filho que eu quisesse ter além dela. E eu penso também que você, que já tinha a adoção ali, nos seus planos, você acredita que o Luan era seu, que ele estava esperando por você? Eu chego a me arrepiar. O Luan, ele foi gerado para mim, né? O Luan, ele é eu em 1000 pedaços. Se a gente quebrar o Luan, cada pedacinho do Luan não será, né, o tom da pele maravilhosa dele. Ele é um pedaço de mim. O Luan, ele é todo taline, como debochado, brincalhão. Personalidade. É artista, tudo. E ele tem o senso crítico do pai dele. Então, se a gente tivesse que ter feito, ele não ia ser tão parecido com nós dois. E eu sou espírita, então eu acredito muito que tudo que acontece é porque tem que acontecer. E tudo que a gente sofreu e todo o processo que a gente passou era porque ele estava lá para nós, sabe? E existiu, assim, uma vontade do universo muito grande que o Luan ficasse com a gente. E a gente foi descobrindo aos poucos, assim, sabe? Das pessoas que estavam envolvidas na adoção do Luan, das pessoas que estavam envolvidas com o Luan. Então, a gente foi vendo que todo mundo rezava que essa criança viesse para nós. E quando a gente entrou no processo de adoção, tu preenche um cadastro, né? Para ti ir para o banco de dados do juizado. Então, nesse banco de dados, tu coloca cor da pele, deficiências físicas, é uma coisa que tem que se falar porque tu tem que preencher. Primeira vez que eu peguei aquilo, eu chorei, porque eu disse, meu Deus do céu, eu já não posso ter filho biológico, eu não sabia que eu não podia totalmente na época ainda, mas já estava difícil, porque já era anos que a gente estava tentando ali e não estava acontecendo biologicamente. E aí eu já sei que eu não posso ter, daí eu comecei a ler tudo aquilo. Deficiências físicas, sim e não. Tu tem que assinalar. Daí tu tem que assinalar, entendeu? Doenças tratáveis, sim e não. Tu tem que assinalar. Cor dos olhos, tu tem que descrever. Querendo ou não, você estava fazendo rejeição Isso a aí. uma criança, escolha, né? Automaticamente. Aí, vírus, tratáveis, não tratáveis. Aí, então, tinha toda aquela coisa. Daí eu disse, Jesus, eu já não posso ter filho. Eu já não posso gerar. Eu já não tô conseguindo. Como é que eu vou excluir as outras crianças? Então, tu tem que estar muito preparado nisso. Quando tu recebe aquele cadastro... E eu fiquei uns 2, 3 dias, eu não conseguia preencher. Eu tava indo pro Festival Nacional de Joinville, pro maior festival de dança que tem, que hoje, antes de ser cozinheira, eu era professora de dança. E eu tava assim, realizando um dos meus sonhos, e eu não conseguia preencher aquilo. Aí, uma semana antes, a gente sentou e o Hamilton disse, não, vamos preencher, né? A gente colocou, enfim, a gente preencheu tudo.
E aí a gente colocou na época, era crianças até 3 anos, e depois a gente estendeu até 6. E aí depois a gente estendeu para grupo de irmãos também, porque tu vai evoluindo e tu vai amadurecendo. Então tu vai entendendo que é diferente e que tu pode sim criar mais crianças, enfim. E aí quando eu preenchi, eu disse, gente, como é que eu vou eliminar? Se ele for meu filho. E se eu tivesse gerado ele... Como é que eu vou Não teria renegar? essa opção. E se eu tivesse gerado ele, eu não teria a opção dele ter, sei lá, os 2 membros inferiores. Os 2 membros superiores. Como tu tem que preencher lá, Nossa. sabe? Ai, diabético sim e não. Tá, mas peraí, todo mundo tem diabetes na minha família. Como é que eu vou dizer que eu não quero um diabético, sabe? Então, isso assim é bem forte. Então, tu tem que estar muito preparado desde o início. Eu era uma criança na época, né? Hoje, a maturidade e tudo a gente vai entendendo. Mas, olhando pra trás, eu até acho que eu fui até bem madura. E a única coisa que a gente realmente escolheu, foi o sexo. Por quê? Tá? Quando se entra no cadastro, as pessoas preferem. Isso é uma realidade. Menina branca de olho azul recém-nascida. Menina branca de olho azul recém-nascida. Então, a gente disse, bom, e tanto que se tem estudos e tem índices que os meninos ficam nos abrigos. Eu disse, bom, já que é pra gente fazer isso, então a gente vai ser um menino. A única coisa que a gente realmente colocou, não vai ser um menino. E foi, sabe? Foi um menino. E como que foi? Eu acho que essa espera foi tão grande, né? Uma ansiedade tão grande. Como que foi o momento que o Luan chegou pra vocês? O Que momento, vocês olharam pro Luan, assim. o momento que o Luan chegou pra nós foi assim, ó. Em janeiro, a gente chamou o pessoal do fórum e a gente ia sair do cadastro de adoção. Desse ano? Do ano passado. A gente ia sair do cadastro de adoção porque a nossa vida, a minha e do Hamilton, já tinha tomado um rumo que nós já tínhamos decidido outras coisas, enfim. E a gente tinha chamado o pessoal do fórum e eles diziam, não, mas espera, o negócio da pandemia, blá, blá, blá. Eles foram protelando, só que todo mundo sabia que existia essa criança, a gente não sabia, óbvio. Porque quando tu tá no cadastro e se fala, e a gente sempre diz, evitem ir em abrigos, porque tu acaba se apaixonando por essas alguma crianças, e essas crianças têm um processo, né, de destituição, enfim. E se tem outro casal que para ser chamado antes que você, essa fila é muito respeitada. Então, tu te apaixonou por essa criança, mas existe João e Maria que estão na fila, entendeu? E eles têm direito de conhecer essa criança e essa criança tem direito de conhecer eles. Então, a gente não sabe nada do que se passa em abrigos, porque eu e o Hamilton, a gente sempre optou em não visitar. Em não nos envolvermos, em não chegar perto, porque eu sou muito sentimental. E eu me apego muito, então eu nunca quis ver. Você não conheceu o Luan? Não conheci, nem sabia que essa criança estava ali uma vez, numa ação de Natal, que uma das minhas amigas me disse, eu fui levar um presente, eu vi um menino, mas eu te vi com aquele guri. Ela me disse, eu te vi com aquele guri. Aqui em Guaporé. Aqui em Guaporé, o mesmo Luan meu. Conheço essa pessoa. A nossa pessoa, né? E ela disse, mas, Thaline, mas tu tinha que ver. Tanto que a primeira pessoa que eu liguei foi pra ela, né? Ela disse, Thaline, tu tinha que ver ele, porque não sei o que. Eu disse, que legal. Tá, beleza, né? Eu e o Hamilton ali, nos maiores perrengues. Tá, beleza, que fica assim. A gente foi pra lá, daí o Hamilton disse, olha só, ligaram do fórum, assim, tem um menino, vamos lá ver. Tá, a gente tinha criança até 6 anos. Vamos lá ver, daí a gente já pega e já sai do cadastro, eu disse pra ele, né? Foi assim a nossa conversa. Chegamos lá, aí daí foi um tumulto para conseguir marcar a visita por causa da pandemia, e era perto do carnaval, e aí o fórum já não estava mais trabalhando, foi um estresse. Aí foi até que a gente conseguiu marcar direto com a casa, enfim, que a gente conseguiu falar. Aí a Adri nos recebeu, daí foi tudo tranquilo, a gente entrou, aquele toco, né, aquele curumim, que nem diz a Michelle. As pestanas compridas assim. As pestanas compridas, com aquele cheiro de banho tomado, com o cabelinho pra trás, que era comprido, franzido, assim, com a testa franzida, olhou e... começou a chorar, eu disse, pode vir que eu domo. Ai, meu Deus. Aí peguei ele no colo, recém tinha feito a tatuagem da espora, até ela tava bem forte. Aí eu mostrei o cachorro, daí eu peguei ele no colo, né? E aí o Hamilton tava na minha direita, e o Hamilton paralisou. O Hamilton não tinha mais expressão. O Hamilton ele não respirava mais.
Ele não respirava e eu olhei pra ele e disse, Hamilton, e ele fazia assim pra mim. O que eu faço? Aí eu só via, eu sentia, porque a gente tava de máscara, né, por causa da pandemia, eu sentia o rosto dele tremer. E aí eu disse, tá, daí a gente conheceu, e aí ele me olhava, ele é pequenininho, né? Ele tinha quantos aninhos? 1 ano e 6 meses. Um bebê. Sim, ele recém tinha começado a caminhar. E aí ele tava ali, todo pequenininho, ele era gordinho, mas ele era pequenininho, sabe? E aí ele veio no meu colo e ficou de costas pra mim. O Hamilton falava, ele fazia assim, ó. Ele abaixava a cabeça. Desconfiado. E nada, aí a gente ficou um pouquinho. Ficamos sem nos falar, eu e o Hamilton. Da sexta de meio-dia, a gente foi pra casa, a gente ficou sem falar. Cada um pensando. Não, eu nem sabia o que eu pensava, porque a minha cabeça parou. Meu Deus. A minha cabeça parou, todo mundo diz, ai, que lindo, né? Aí fomos pra casa, na sexta-feira de noite, aí ele me convidou pra ir caminhar. Eu disse, tá, vamos caminhar. Aí a gente caminhou, mas a gente não tocou no assunto. Tipo, a gente não conseguia falar, eu e ele. Era um negócio que, apesar dos 16, quase 17 anos de convivência, a gente não conseguia conversar. Eu não lembro quanto tempo fazia que a gente não ficava em casa um sábado, eu e ele junto. Eu e o Hamilton. Não sei. Porque ou eu ia treinar, né? Ia correr, ia fazer minhas coisas, vinha pra cozinha trabalhar e ele ia laçar. Aí aquele sábado ele disse, eu não vou ir treinar. Eu disse, eu também não. Ficamos o sábado inteiro juntos. Aí de noite, ele tava de aniversário dia 14 de fevereiro, era aí perto. Aí ele disse, vamos jantar. Eu disse, vamos. Fomos até Bento comer um sushi, porque eu e o Hamilton, quando a gente tá com problema, a gente gosta de gastar dinheiro com comida. Não são só vocês. Ótimo. A gente pega e a Adoro. gente diz, quanto que sobrou esse mês? Vamos então comer. vamos torrar em dinheiro. Vamos lá. Vamos torrar o dinheiro em comida. E aí, enfim, a gente saiu pra comer, a gente foi jantar num sushi, lá em Bento, né? Aí a gente tava comendo, daí vai, hoje a gente tem que conversar sobre o assunto. Aí a gente entrou no assunto, e agora? Então, disse, então a vida vai mudar, assim. Eu disse, bom, eu vou ser mãe, se tu quer, vamos ser pai junto. E foi assim, sabe? Daí, então, desde então a gente resolveu que a gente realmente ia ficar junto e que a gente ia criar o Luan e que nada na vida acontece por acaso. Ele não apareceu esse momento por nada. E aí a gente comunicou, enfim, no domingo a gente fez uma videochamada, comunicou a família, tudo, então que, né, a família ia aumentar. Em 2 dias eu já tinha o quarto do Luan montado. Tudo pronto. Tava para acontecer. Tava, Sobre desistir, porque às vezes a gente diz nunca desista, nunca. Eu vejo pessoas adoecerem com essa ideia de nunca desista. E chega um ponto que a gente desiste. Você adoeceu. O casamento de vocês chegou a adoecer também. Sim. E é claro que vocês não desistiram e o Luan chegou. Mas eu vejo muita gente que continua, que tenta, e aquilo ali vai frustrando, faz muito mal também, né? Você passou os seus perrengues também. Muito, nossa. Eu tive uma depressão muito grande, eu fiquei praticamente 1 ano sem trabalhar. E as pessoas que não me conhecem, não conviveram comigo, e teve gente que conviveu comigo que não percebeu, né? Então, eu sempre digo que o Hamilton, ele aguentou muita coisa. E o dia que eu acordei foi um dia que ele pegou, que eu tava... Até eu escrevi, eu tenho um blog, depois eu vou falar pra vocês. E eu escrevi sobre esse filme. A incrível história de Timothy Green, né? Enfim, é um menino que os pais também não conseguiam ter filhos biológicos. E eles colocam tudo que eles querem da criança dentro de uma caixinha, enterram no quintal e nasce o Timothy, né? É uma história linda. É lindo. E eu chorei tanto e eu me desesperei. E eu não conseguia mais me controlar. O Hamilton, ele me pegou pelos ombros, ele me sacudia, ele dizia, pelo amor de Deus, tu precisa voltar a viver. Tu precisa voltar a viver, chega de sofrer, chega, a gente não merece isso, tu não merece isso, a gente vai viver bem, a gente vai conseguir ficar sem filho. Então isso pra mim foi o gatilho, sabe? Daí eu marquei a minha última cirurgia, que daí ia ser o nosso divisor de águas. Eu tinha uma janela de 6 meses pra conseguir engravidar. Enfim, né, até a fertilização para nós foi vetada, porque não tinha como, não iria vingar. Porque o meu problema realmente ele é muito, muito grande. Não é grave, ele é grande porque eu tenho muita coisa junto, né? Então é complicado. E aí, depois disso, foi aquele gatilho que precisava para dizer, não, eu vou viver. A gente não desiste, eu vou viver. Isso não quer dizer que quando eu menstruava eu não ficava, Droga. Podia, né? Ter sido dessa vez. Podia ter sido. E aí a minha menstruação atrasou na minha vida inteira 2 vezes. Uma vez que foi nessa aí, que pelo descontrole hormonal, porque eu tomei muita droga, né? Foi muita droga, foi muito hormônio, foi muita coisa
para conseguir, enfim, controlar os hormônios e tentar fazer com que eu conseguisse menstruar pelo menos uma vez por mês. Porque eu menstruava a cada 15, 20 dias. Então, é muito. Eu cheguei a menstruar, acho que 20 vezes num ano. Então, é muita menstruação. E aí, eu não conseguia, realmente, expelia, né? Qualquer coisa o meu corpo expelia. E aí, em função de tudo isso, ficou atrasada uma vez, logo depois da cirurgia. E há uns 2 meses. Que a gente se desesperou noite. Não, meu Deus, não. Agora não. Mas não era nada. Não era nada, pelo amor de Deus, um tá bom. Nos dias de hoje, um tá bom, ele veio, daí até a gente brinca, né? Eu disse, não, agora não. E todo mundo diz. Todo mundo diz que realmente, né? Depois que tu Relaxa, relaxa, e aí tu consegue ter o teu filho biológico. Não. Muitos Não é que a gente não quer. Mas tá bom, Tá bom assim. Tá bom assim. Tá bom, eu queria ter 3, mas 1 tá bom. Entendeu? E eu ia te perguntar, como que é agora, você que sonhou tanto com a maternidade, e agora que você vive isso no dia a dia, você tem o Luan sempre com você, como que é essa vida? É aquilo que você imaginava? É além do que você imaginava? É além de tudo que a gente imagina, né? Com todo amor e na mesma intensidade com todos os perrengues. O Luan teve terror noturno. Então, para nós, os primeiros meses foi bem difícil. Primeiro porque eu não dormia, né? Eu fiquei praticamente 3 meses sem dormir. Entre a gente visitar ele no abrigo e voltar e deixar ele lá para dormir, porque 15 dias ele não morou com nós. Até a gente fazer a aproximação, tudo. Então, foi meio tumultuado. A mesma intensidade que tu tem o amor, tu também tem a parte... A preocupação. A preocupação. E se ele crescer assim? E se eu fizer aqui, aí eu vou afetar ele aqui? E o se, né? E se. Mas toda a expectativa que eu tinha de ser mãe é muito maior. É muito maior. A gente sempre pinta com aquele romantismo, né? Eu não tive barriga porque eu sonhava com aquela barriga enorme, eu sonhava. Aí as pessoas me diziam, eu cheguei a ouvir de uma mulher, de uma colega de trabalho um dia, tu não engravida porque tu não quer estragar teu corpo. Eu disse, eu pesaria 150 quilos para ter um filho. 150 quilos eu pesaria para ter um filho. E depois eu ia voltar ao normal. Eu nunca me importei com isso, apesar de cultuar muito isso, porque é a minha profissão. E é do que eu vivo. Mas da mesma intensidade que eu sei que eu vivo, eu sei que eu volto, entendeu? É só querer. Nunca foi uma preocupação. Não, porque é uma coisa que tu consegue administrar dentro da tua linha de tempo, da tua vida. Agora, ir contra a biologia, tu não consegue. Né? A favor da biologia, todo mundo vai. Contra a biologia, ninguém vai. Então, é isso e deu. Não existe. Mas é uma coisa... Eu amo ser mãe. Eu acho que eu nasci mãe. Eu sempre digo que eu nasci mãe, sabe? Só tava esperando o Luan vir pra concretizar. Uma mensagem, então, para todas as mães, principalmente as mães que nesse momento estão na fila de adoção. Dizer para nunca desistir é uma coisa complexa. Porque eu mesma não acreditava mais que ele viria. Então, é uma coisa assim, eu não posso ser também hipócrita e dizer, nunca desista do seu sonho, sabe? Porque eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo. Para tudo. Tanto para o fato de conseguir, daqui um pouquinho, de receber essa graça maravilhosa, que no nosso caso foi maravilhoso. Ele é uma criança calma, querida, tranquila. Ele é muito amoroso. Ele é lindo. Ele tem os cílios que todo mundo sofre. Dá igual os do Luan. Igual os do Luan. E todo mundo diz, eu quero igual os do Luan. É muito lindo. Então, assim, eu fui muito abençoada e eu tenho certeza absoluta disso. Mas uma frase que eu digo é assim, manter a calma, respirar e não se agarrar numa crença que tu faça isso como... eu vou esquecer agora que eu não posso ter filho, eu vou fazer só isso. Mas tenha uma válvula de escape muito grande. A minha válvula de escape foi treinar. Eu comecei a treinar. Então, eu comecei a fazer atividade física mais intensa. E eu descarregava isso, né? Então, eu ia lá e descarregava a minha fúria, descarregava a minha raiva. Então, eu acho que tu tem que ter realmente uma válvula de escape para isso e te manter sempre perto de muita gente que te quer bem. E que perceba que tu tá sofrendo. E que consiga te abraçar e dizer assim,
olha só, eu vou pegar a tua mão agora, mas eu vou soltar um pouquinho, mas depois eu pego de volta, tá? Porque as pessoas também têm que entender que quem tá sofrendo precisa também respirar. E eu tive na época, uma pessoa que eu trabalhava em Veranópolis, numa escola, e ela era diretora da escola, e ela foi, assim, pra mim, a pessoa que me segurou de pé, sabe? E ela sabe disso, enfim. E aí, ela foi, na época, na pior parte da minha depressão, ela e o Hamilton, que, sabe, me botaram pra cima. Porque antes de descobrir todo o meu problema, a gente descobriu a baixa produção de espermatozoide do Hamilton. Então, eu consegui dar todo o suporte pra ele. Quando eu descobri que o problema era eu desabei. Então, é toda essa parte. O que a gente tem que ter? A gente tem que ter isso, sabe? Essa coisa, esse sentimento de que, beleza, isso é pra mim, então eu vou ter que viver da melhor forma que eu posso com isso agora. E depois a gente acha um caminho. Agora, não amanhã, nem ontem, e sem culpar o passado. Não tem que ficar olhando pra trás e dizendo, mas se eu tivesse começado lá na frente, porque quando eu tava muito doente, eu fazia isso. Se eu tivesse que ter começado o tratamento lá com 24, agora com 30 não ia estar assim. Só que eu fui investigar. Porque com 6 meses que eu não consegui engravidar, eu disse, não, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou ver porque tem alguma coisa errada. E já fui para uma clínica de fertilização. Tipo, não vou tentar pesquisar aqui ali, não, fui direto para uma clínica de fertilização, sabe? Vamos ver o que é, vamos ir a fundo para ver o que é. E aí, eu acho que isso também me frustrou muito, porque eu fui tentar buscar e a gente não encontrou. Mas, enfim, é isso, sabe? Desistir, nunca, ninguém vai desistir do seu sonho. A gente vai morrer pensando que um dia aquilo vai acontecer. Mas o que não pode é isso, o que não pode é se frustrar e tentar viver só daquilo. A gente precisa de viver em função de alguma coisa. A gente precisa continuar a vida, sabe? Com certeza. Taline, você comentou que tem um blog, né? A gente podia continuar aqui conversando por muito tempo, estender o nosso assunto. Mas então, deixa o teu contato, onde as pessoas podem te acompanhar, e também o teu blog, para quem se interessa em saber um pouquinho mais sobre esse assunto e também acompanhar as delícias que tu faz toda a tua vida. Deixa os teus contatos pro pessoal. Então, hoje eu fiz, há um ano passado ainda, só a gente não estava divulgando até que a gente não tivesse toda a documentação regularizada, né? Que graças a Deus o Luan foi uma adoção legal. Então, em abril do ano passado eu fiz, mas ele tava lá estacionadinho, escondidinho, e aí agora eu comecei a divulgar ele. Se chama O Amor da Adoção, tudo junto. Ai, que amor. Sim, tem uma música do Mundo Bita. Adoro Mundo Bita, gente. Mundo Bita é mara. Bem-vinda. O Mundo Bita é mara até uma fase, né? Depois passa pra depois passa. Agora a gente tá no Pocoyó. E aí, enfim, é o Amor da Adoção, é o nome da música e é o nome do blog também. E aí, quem quiser seguir, vai lá, tem toda a história, como a gente começou, quando a gente começou, quando eu descobri a infertilidade e tudo. E agora a gente vai entrar num outro assunto, que é a intenção e a projeção desse blog, tá? Não é pra dizer como você vai adotar, é pra dizer o que você passa depois que você adota. E como é até ele chegar. Que é uma coisa que não existe bibliografia nenhuma. E eu fiquei totalmente perdida. No escuro. No escuro. Eu tive uma psicóloga que foi maravilhosa, que foi a Lala. E ela nos deu toda a orientação, tudo, mas não existe assim, ó. É uma conquista diária por amor. É uma coisa que aí entra outra parte de não desistir. Não desistir de ter filho é uma coisa. Agora, não desistir do teu filho é outra coisa. Quando tu adota uma criança, quando tu adota a criança bebê, ela vai responder todos os estímulos que tu der muito rápido. A gente adotou o Luan com 1 ano e 6 meses, então a gente teve que ir conquistando ele. Exatamente. Então a gente passou por noites de tormenta, a gente passou por dias que ele olhava para nós, ele não nos reconhecia. Não te preocupe, porque com filho biológico isso também acontece. E aí a gente tinha todo aquele medo. Então, qual é o intuito do blog hoje, que ele vai começar a ser a partir de agora, é isso, sabe? É orientar os pais e, através da nossa experiência, em como fazer esse e-mail, sabe? Como que a gente fez. A gente sofreu muito, óbvio. No início a gente não sabia como proceder, como agir, mas aí depois tu vai entendendo, e agora, olhando para trás, a gente percebe, não, né, a gente fez certo, a gente foi muito bem orientado. Eu acho que isso que vale a pena, tu ser muito bem orientado.
E é para isso que a gente tá aqui. O blog hoje é para orientar. Então, ele chama O Amor da Adoção. Ele já tá no meu perfil também. Quem quiser é Thaline Dúlios. É só procurar lá, que daí tem. E tem da cozinha também. Thaline, obrigada pela Obrigada. tua generosidade, por contar a tua história pra gente. Fechando, então, esse mês tão bonito, o mês das mães. Até a Obrigada. próxima, gente. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Tchau.